Olá, galerinha. Quem está falando é o professor Sebastião Aguiar e hoje teremos mais uma aula de História do projeto Minha Escola Virtual Aprendendo em Rede. O tema da aula, cronologia e calendário. Vamos começar a nossa aula com duas perguntas. Por que precisamos organizar e registrar o tempo? De que maneira fazemos isso? O ser humano passou a ter essa necessidade de organizar e registrar o tempo com o objetivo de formar sua vida em comunidade. Era preciso saber e registrar, por exemplo, quando a lua mudaria e quando ocorreria a passagem de uma estação do ano para outra. Informações como essas já deixavam as pessoas preparadas para as atividades agrícolas, pois indicavam, por exemplo, o melhor período para semear e para colher. Também serviam para orientá-las sobre os períodos de migração dos animais, o que influenciava na caça e na pesca. Para criar essas medidas de tempo, era preciso estar atento aos fenômenos naturais e aos ciclos da natureza, observar suas repetições e criar um padrão. Com isso, foram definidas as estações do ano e as marcações dos dias, meses e anos, o que contribuiu para a criação dos calendários. É importante lembrar que cada povo instituiu seu próprio calendário de acordo com conhecimentos e necessidades que podiam estar relacionadas à religião, à agricultura, à pecuária e etc. Dessa maneira, podemos concluir que diferentes tipos de calendários foram criados por vários povos, como os judeus, os cristãos e os muçulmanos. É importante lembrar que atualmente a maioria dos países utilizam o que a gente chama de calendário gregoriano. O calendário gregoriano organiza a contagem do tempo a partir das seguintes unidades: dia, semana, mês e ano. Períodos maiores podem ser contados em blocos de 10 anos, como as décadas. Nós temos também os períodos de 100 anos, séculos e de 1000 anos, milênio. Por ser o calendário oficial da Igreja Católica, ficou convencionado que o ano 1 celebra o nascimento de Jesus Cristo. As datas anteriores a esse evento são assinadas pela abreviatura AC, que significa antes de Cristo. Já as datas posteriores não precisam de marcação ou podem vir acompanhadas da abreviação DC, depois de Cristo. Então, essa abreviação DC ela é optativa. Agora nós vamos aprender a calcular os séculos. Para saber a que século um ano pertence, basta somar 1 ao número de centenas do ano. Por exemplo, o ano 997 tem 9 centenas. Temos então 997, como a gente viu, esse número tem 9 centenas. A gente soma mais 1, então fica 9 mais 1. 9 mais 1 é igual a 10. Nós temos aí o século X representado em algarismo romano. Assim, o ano 997 foi um ano do século X. Cálculo semelhante pode ser feito, por exemplo, com o ano 822. Então nós temos aí o algarismo das centenas e nós somamos mais 1. Então 18 mais 1 é igual a 19. Então nós temos aí o século XIX representado em algarismo romano. Assim, o ano 1822 foi um ano do século XIX. Já no exemplo a seguir não há centenas, como vocês podem observar. Nós temos o ano 56. Então esse ano 56 não tem o algarismo da centena. Como não tem o algarismo da centena, nós vamos representar esse algarismo por 0. Então fica 0 mais 1. 0 mais 1 é igual a 1. Ou seja, o ano 56 pertence ao século I. Quando, porém, um ano termina em 00, temos uma exceção à regra. Nesse caso, o número de centenas já indica o século e não precisa somar 1. Veja, nós temos aí o ano 2000. Então você pega o algarismo das centenas e você vê que nós temos aí já o século 20. Então nós temos aí o século 20 representado em algarismo romano. Isso significa que o ano 2000 ainda pertence ao século 20. É o último ano
desse século. E o ano 2001, o primeiro ano do século 21. Agradeço sua atenção. Para finalizarmos a nossa aula de hoje, responda as questões 3 e 4 do bloco de atividade MEV. Deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe nossa aula.